Olá! Você tem interesse de saber mais sobre as opções de estudo e trabalho no Canadá ou até mesmo entender como funciona um processo de imigração para esse país tão incrível? Então não saia daí porque esse vídeo é para você. Olá! Meu nome é Suzy Gera, eu sou especialista em intercâmbio e educação internacional e hoje eu preparei esse vídeo aqui super especial para a gente falar sobre o Canadá, que é um país tão procurado, tão almejado por nós brasileiros. E antes, eu gostaria já de fazer aquele convite super especial para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, já se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações de todo o conteúdo que eu posto por aqui. Então nós vamos começar a falar agora a respeito do visto de estudante. Porque é importante a gente entender como funciona o processo desse visto. Porque assim você vai saber qual tipo de curso, qual tipo de programa de intercâmbio é ideal para você dentro do seu objetivo. Então como que funciona o processo de visto de estudante para o Canadá? Você precisa contratar um período mínimo de curso de 7 meses e aí nesse vídeo eu vou exemplificar para você quais são os cursos que atendem, né, os requisitos do visto de estudante para permissão de trabalho, tá? Então imagina que você vai contratar um curso de 7 meses pelo menos, claro que pode ser mais, pode ser um curso de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de acordo com o seu objetivo, tá? E perfil. E aí é claro que você precisa ter toda a documentação que o consulado exige. Depois eu vou apresentar para vocês num outro vídeo com mais detalhes quais são os documentos, os requisitos, né, para você aplicar o visto de estudante para o Canadá. Mas é importante você entender nesse momento qual é o curso mais adequado para esse tipo de visto, tá? Nós vamos começar falando agora do curso de idiomas. Muita gente me pergunta se é possível estudar e trabalhar legalmente no Canadá fazendo um curso de idiomas, ou seja, estudando inglês ou francês. E de acordo com o visto de estudante do Canadá, não é possível você trabalhar se você fizer um curso de idiomas. Então, por exemplo, se você precisa melhorar o idioma inglês ou francês e você vai para o Canadá e você fizer um curso de 6 meses, de 1 ano, você pode aplicar o visto de estudante, porém você não vai ter a permissão de trabalho, tá? Por isso que é super importante você estar ciente disso. Agora, se você aplicar um curso profissionalizante, e aí a gente tem várias opções de áreas, né? Como, por exemplo, atendimento a cliente, marketing, vendas, gerenciamento de projetos, liderança, tecnologia da informação, até um curso na área da saúde. Então, todos esses cursos, eles são de um período mínimo de 7 meses, alguns 1 ano ou até 2 anos, e você pode trabalhar legalmente 20 horas por semana. Então, essa é uma excelente opção para o estudante que ainda não tem o domínio do inglês, porque esses cursos profissionalizantes, eles exigem o nível intermediário do idioma. E para isso, você vai fazer um teste gratuito da escola, né, da instituição que está oferecendo esse curso, antes de você fazer a sua matrícula, para então a gente avaliar se você tem esse nível intermediário do idioma. Se você tiver esse requisito, então você consegue aplicar, a gente vai mandar a sua matrícula para a escola e a escola vai mandar uma carta de confirmação, que é essa carta que é super importante para você dar entrada no seu processo de visto de estudante. Eu gostaria de aproveitar e abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas também me perguntam se pode aplicar o visto antes de fazer o processo de matrícula. E aí é super importante, então, a gente esclarecer aqui que para você fazer o seu processo de visto, você vai precisar dessa carta de confirmação da escola, tá? Então, não é possível você aplicar um visto de estudante sem antes ter feito a sua matrícula na escola, porque você precisa desse documento oficial enviado pela própria escola. Um outro tipo de curso que você pode trabalhar legalmente no Canadá é o college, né? É você fazer uma graduação ou uma pós-graduação no Canadá, um mestrado, que aí sim vai te dar também a permissão para você poder trabalhar as 20 horas por semana, tá? E aí, quando a gente fala de college, nós temos duas opções. Através do Pathways, que é um curso preparatório para você ingressar no college, numa universidade, ou através
da colocação direta, que a gente chama, que é você apresentando o resultado de um exame de proficiência. Geralmente é o IELTS, tá? Então imagina que você não tem um exame de proficiência IELTS e você tem aí o interesse de fazer um college no Canadá. A melhor alternativa para você é fazer o curso preparatório do Pathways, porque esse curso ele não apenas vai ajudar você a melhorar as habilidades do inglês, né, do idioma, como também ele vai te ensinar as técnicas de dissertação nos moldes da BNT do Canadá. Então, um estudante, por exemplo, que entra num college através de um exame de proficiência apenas, ele não tem o mesmo desempenho, a mesma performance do que esse estudante que fez o Pathways antes. E vale mencionar que o Pathways não significa que você vai ter que fazer 6 meses desse curso preparatório. Você vai fazer um teste de inglês primeiro para ver qual que é o nível que você possui e aí sim a escola vai nos passar quanto tempo de Pathways, desse curso preparatório, que você precisa ter para ingressar no college. Então imagina que pode ser que você precise de 2 meses, 3 meses e isso já vai te dar condições, você vai estar muito mais preparado para entrar num college no Canadá. Um ponto super importante aqui é que durante o período que você estiver cursando o Pathways, você não pode trabalhar no Canadá, tá? O Pathways, ele entra numa categoria de idiomas. Então, lembrando que a gente falou no começo, que o curso de idiomas não te dá essa permissão de trabalho. Da mesma forma, funciona no Pathways. Então, se você tem interesse, por exemplo, de ir para um college no Canadá, a sugestão também é que você faça o seu processo com uma antecedência de 6 meses, 7 meses, para que a gente consiga fazer todo o seu processo, a sua matrícula, receber a carta de aceitação, seja do Pathways ou diretamente do college. Então é super importante que você se prepare, se organize para que você tenha o tempo hábil de entrar no período correto do college, porque a gente sabe que o ano letivo no Canadá começa em setembro, então existe todo um cronograma que antecipa esse prazo para que a gente consiga fazer o seu processo de colocação. Agora eu gostaria de falar para você como que funciona o processo de trabalho no Canadá. Então, a gente mencionou aqui que nós, como estudante, podemos trabalhar 20 horas por semana. Quais são as áreas de trabalho que nós podemos conseguir? Geralmente são áreas de atendimento a cliente, hotéis, cafés, restaurantes. Então são áreas que não exigem uma experiência anterior. É importante você ter pelo menos um conhecimento intermediário do inglês e aplicar para um desses cursos que a gente mencionou aqui. Só recapitulando para você, os cursos então que você pode trabalhar legalmente no Canadá é o curso profissionalizante e o curso de graduação. E aí a gente tá falando de graduação, pós-graduação e mestrado, tá? São as opções que você como estudante pode trabalhar legalmente no Canadá. E aí a média salarial que o estudante recebe no Canadá é em torno aí de 15 dólares canadenses por hora. Tá? Lembrando que assim, como estudante, a gente não vai, por exemplo, necessariamente trabalhar 4 horas de segunda a sexta-feira, tá? Pode ser que um dia você trabalhe 2 horas, no outro dia você trabalhe 6 horas, é realmente de acordo com a necessidade também da empresa que você vai estar trabalhando. E uma pergunta que eu recebo muito é assim, Suzy, se eu quero imigrar para o Canadá, qual que é o melhor caminho? Existem várias formas de você fazer o processo de imigração para o Canadá, tá? Mas eu quero hoje falar para vocês aqui do processo através do visto de estudante, que é um processo que você consegue se planejar, tá? Porque assim, um outro processo de imigração, você vai depender da análise do oficial de imigração. No caso do visto de estudante, é uma forma que você consegue se planejar para quando você quer ir para o país. Então, por exemplo, eu gostaria de iniciar um curso no Canadá em janeiro do ano que vem. Então, você consegue fazer o seu planejamento, escolher um desses cursos que eu mencionei para você e saber que a partir de janeiro do ano que vem você vai estar indo para o Canadá, vai ter o seu visto de estudante, né? Claro, se você atender os requisitos do consulado e a permissão de trabalho, 20 horas semanais. Imagina que você chegou lá no Canadá, você está trabalhando, aí você
se identificou com o país, você quer continuar no país, quer fazer um processo de imigração. O curso profissionalizante e também o curso de graduação, eles contam pontos para o processo de imigração. Além disso, você vai precisar também fazer o exame de proficiência, o mais solicitado no Canadá é o IELTS. Então, estando no país, você com certeza vai melhorar as habilidades do idioma. Claro, se você se dedicar, se você não ficar, andando com um brasileiro, se você realmente tiver esse objetivo e focar nisso, tá? Você vai conseguir, então, atender aí alguns dos requisitos do processo de imigração e aí, estando no Canadá, você pode fazer esse processo através de um consultor de imigração. Ele vai te passar a relação dos documentos necessários e aí você vai ter dois caminhos quando você estiver no Canadá. Estender o seu visto de estudante até o seu processo de imigração ser liberado, ou então, de repente, você ser contratado por uma empresa canadense e eles fazerem o seu processo também de imigração. Então, eu tenho vários estudantes que foram para o Canadá através de um curso profissionalizante e depois de 2 anos e meio, 3 anos, conseguiram a residência permanente no Canadá. Por quê? Pela experiência profissional que eles já tinham aqui no Brasil, eles fizeram o exame de proficiência, o IELTS, eles apresentaram aí todos os documentos necessários que o oficial de imigração solicitou e num período de 2 anos e meio, 3 anos, eles conseguiram já dar entrada nesse processo de imigração. Então essas são algumas opções que você tem para que você consiga dar início ao seu projeto, seja para um estudo, intercâmbio ou até mesmo imigração no Canadá. Então, se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o seu like aqui, porque dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo de valor, relevante para outras pessoas, e assim a gente consegue fazer com que essas informações cheguem até as outras pessoas que também precisam. E eu gostaria também de pedir para você compartilhar esse vídeo. De repente você lembra de algum amigo que tem interesse em fazer um processo no Canadá, seja de estudo ou um processo de imigração. E aqui então ele vai ter a oportunidade de receber mais detalhes sobre esse processo. Eu gostaria de pedir para você também sugestões de conteúdo, que você deixa aqui abaixo nos comentários. Qual é o assunto relacionado a intercâmbio que você tem interesse, que você tem dúvidas? Eu terei muito prazer de fazer um vídeo especialmente para você. Obrigada e até o próximo vídeo!